Já que não se sente mais a graça, já não se sente mais a ousadia do Espírito Santo, mas naquele dia, o apóstolo, ou seja, o diácono Estevão, ele estava pregando Cristo, ele estava anunciando Jesus, ele estava falando do poder de Deus, e ele pegou tanta ousadia do Espírito Santo, tanta graça de Deus naquele dia, que as pessoas que estavam naquele sinédrio se surpreendem. No capítulo 6, no último versículo do capítulo, no 15, e diz ali que as pessoas olhavam para Estevão e viam o rosto dele brilhar como o rosto de um anjo naquele dia. As pessoas não sabiam o que era aquilo, e o apóstolo então não era apóstolo, mas era um fariseu, um judaizante praticante do judaísmo, o Saulo de Tarso. Ele estava ali e ele viu o rosto daquele homem brilhar como se fosse o rosto de um anjo, e aquela visão, ela impactou Paulo. Aleluia. O Saulo, na época, ele ficou marcado em si pelaquela visão. Nós perguntamos muitas vezes, talvez aquele homem de Deus que estava dando aquele relato agora para diante do rei, ele estava agora, durante a sua vida, durante a sua trajetória, antes de aceitar a Cristo, ele se pergunta o que era que estava acontecendo com aquele homem, porque o seu rosto brilhava, porque aquela diferença diante daquela mensagem impactante que ele estava dando ali no sinédrio. Eu acredito que aquela mensagem, ela já começou a tocar nele, porque a Bíblia vai dizer que quando eles arrebataram Estevão e levaram para fora da cidade para ser apedrejado, eles deixaram as suas vestimentas, deixaram tudo sob os cuidados de Saulo, e ele cuidou das vestes. Ele não ajudou na morte, mas ele apoiou a morte, porque ele cuidava das roupas e das vestimentas daqueles que foram apedrejados. O jovem Estevão, aquela visão já foi marcante, marcou profundamente a consciência de Paulo, e ele jamais esqueceu. Ele nunca esqueceu aquela visão, porque quando ele está se defendendo no capítulo 22 e versículo 20 de Atos dos Apóstolos, ele está se defendendo diante dos judeus. Ele diz: meus queridos, eu estava lá, naquele dia em que nós matamos aquele jovem apedrejado. Eu estava lá, eu segurava as vossas vestes, eu segurava a vossa roupa, eu estava lá dando apoio. Aleluia. E ele foi marcado com aquela visão. Eu fico me perguntando, Paulo, dizendo o que está acontecendo com este rapaz, o que está acontecendo com ele. E se nós formos falar de visão, quando levaram Estevão para fora da cidade, que estava apresentando, que estava ali apedrejando ele, a Bíblia diz que ele levanta os seus olhos para os céus e diz assim: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Estevão, ele teve uma visão da glória de Deus e do Cristo ressuscitado, mesmo diante daquela morte que ele estava padecendo. Aqui nós vemos que Paulo, ele teve uma visão marcante. Ó, glória a Deus!